Estamos aqui recebendo o Walter Bodner, o Valtinho, o famoso Valtinho, técnico da equipe brasileira de vela, várias vezes chefe de equipe, e está sendo chamado para estrear nesse quadro, na verdade, uma valorização do profissional que muitas vezes é esquecido. Os atletas têm destaque, os gerentes aparecem na mídia, mas pouco se fala do treinador, pouco se fala, na verdade, daquele que forma os atletas desde as categorias de base e que acompanham também no alto rendimento dos nossos atletas. Obrigado, Valtinho, pela presença. Para começar, então, vamos conversar, se apresenta para os nossos telespectadores, conta um pouquinho da sua carreira, um pouquinho da sua história, o que te fez trazer tantos títulos. Bem, vou procurar ser bem breve. Meu nome é Walter Bodner. Na vela eu sou mais conhecido como Valtinho. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e comecei cedo a trabalhar na vela, com escolinha, dando aula para crianças, com mais ou menos 17, 18 anos. E aí eu nunca mais parei, sempre trabalhei com a vela. Outro dia até me peguei assim, bem de surpresa, assim, eu nunca fiz nada além do que trabalhar com a vela, em vários ramos, mas sempre com a vela. E aí eu fui estudar na Alemanha entre 90 e 95, retornei para o Brasil em final de 95, no início de 96, e voltei a dar aula para a escolinha, mas também comecei a trabalhar como técnico na Caça Optimist. Isso foi muito rápido, foi uma passagem rápida, e aí logo o clube me convidou para trabalhar com a vela jovem, com velejadores de 16 a 20 anos, 22 anos, na classe Laser, Europa e Sniper, e também 420. E aí formamos uma flotilha muito boa, muito grande, de cerca de 18, 20 velejadores, e logo os títulos começaram a aparecer, títulos brasileiros, estaduais, sul-americanos. E aí em 2001, já trabalhando na Confederação Brasileira de Vela, eu fui convidado pelos velejadores Torme e Marcelo para fazer a campanha olímpica de 2004 na classe Star. Foi uma campanha com muito sucesso, muito boa, muito trabalho também, mas acabamos conquistando aí o ouro na classe Star. E para Pequim eu acabei fazendo a campanha com o Robert e o Bruno, fui convidado pelo Robert. Antes eu já trabalhava um pouco com o Robert na classe Laser também. E fizemos uma campanha de Pequim e lá conquistamos a medalha de prata. Depois desses dois grandes desafios, o Comitê Olímpico Brasileiro me convidou para ser o gerente geral da equipe em Londres. E assim eu aceitei, eu fiz. E junto com o Cláudio Bica, que foi o chefe de equipe, a gente fez toda a programação, planejamento, para que os atletas lá em Londres tivessem o melhor possível. Nesse meio tempo, eu me afastei um pouco da confederação, fui trabalhar na Marina da Glória, local que seria, o Rio já tinha sido escolhido como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, então eu fui trabalhar na Marina da Glória, ao convite do velejador olímpico Nelson Falcão, que tinha sido proeiro do Torben em Seul. Aceitei o desafio, pois a Marina ia ser o local de competição do Rio 2016. E aí aconteceu uma grande surpresa para mim em 2011, 2012, eu entrei no processo de seleção para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e acabei sendo selecionado para ser o gerente de competição na vela e organizei os Jogos no Brasil. Eu acho que isso é algo inédito. Posso dizer que no Brasil só existe uma pessoa que fez isso. E foi, assim, talvez, no lado esportivo, o maior desafio da minha vida. Mas a gente acabou com uma boa equipe, com todos os voluntários, oficiais de regata, a própria CB Vela que nos ajudou muito. Acabamos organizando aí um ótimo Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Tivemos 2 eventos testes, e mais os Jogos Olímpicos e mais os Jogos Paralímpicos. Então foram 4 grandes eventos, na verdade, sendo que o mais importante, claro, foram os Jogos Olímpicos. E tivemos a felicidade aí de ter uma medalha de ouro no último dia, no Rio, que foi uma grande emoção para todos que estavam lá na Marina da Glória. Bem, depois dos Jogos Olímpicos Rio 2016, descansei um pouquinho
E em 2017 retornei para a Confederação Brasileira de Vela, para a CB Vela, onde estou até hoje aí, trabalhando mais na área de gestão, planejamento, organizando as boas condições para os atletas poderem desempenhar o seu melhor. Maravilha. E se preparando aí para Tóquio 2020 e agora, daqui a mais ou menos um mês, Lima 2019, Jogos Pan-Americanos. Então vamos aproveitar esse gancho aí de Lima, Jogos Pan-Americanos se aproximando. O chefe de equipe vai ser o Torben Grael, atleta de 5 medalhas olímpicas. E ele junto com o Robert, juntos somam 10 medalhas olímpicas para a vela brasileira. A vela que é o esporte mais vitorioso, com o maior número de medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos. Você vai estar como técnico, ajudando a equipe, está trabalhando na organização. Qual que é o maior desafio, na verdade, você que já foi técnico de base, já foi técnico de alto rendimento, já foi organizador de evento esportivo, treinador também. Qual é o maior desafio quando você trabalha com atleta de alto rendimento? Bem, o maior desafio é dar as melhores condições, né? O alto nível, o nome já diz, né? É um alto nível. Então, a gente junto com o Comitê Olímpico do Brasil procura dar o melhor para o atleta e esse dar o melhor para o atleta às vezes é difícil de mensurar o que é o melhor, mas dentro de um planejamento que já vem sendo feito, visando os Jogos Olímpicos, Tóquio 2020, é continuar a fazer o que está sendo feito para Tóquio, mas lá em Lima, na verdade, a vela vai ser em Paracas, é uma cidade ao sul de Lima, cerca de 250 quilômetros, 280 quilômetros de Lima. É uma logística que não é tão simples, tem a questão do container, dos barcos chegarem lá, tem a questão dos botes para os técnicos, mas com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil, de toda a equipe e do Torben, eu acredito que a gente vai poder proporcionar, como a gente quer, o objetivo, o melhor para o velejador, para ele poder chegar lá em amplas condições de brigar por medalhas. É verdade. Gostei bastante da resposta aí, falando sobre os desafios de organizar eventos, de liderar equipes. Mas falando um pouquinho de atleta, qual é a principal característica de um atleta de alto rendimento? Na verdade, você trabalhou na escolinha de vela, também trabalhou com formação de adolescentes, jovens de alto rendimento. Numa criança ali, no adolescente, que está começando agora lá no Optimista, correndo de 420, de laser, às vezes sniper, ou até mesmo de prancha-vela, qual é a característica que você vê assim num atleta que vai despontar, ou também naquele atleta que já tem muitas conquistas na sua carreira? Qual é a principal característica de um atleta vitorioso? Bem, é uma boa pergunta, é uma pergunta difícil. Inclusive, essa é a minha tese do meu curso na Alemanha, que é a procura e desenvolvimento de talento na vela. Procurou-se durante muitos anos determinar se é possível você antever se um atleta vai ser um campeão ou não. Isso é muito difícil, principalmente na idade tenra. Quando o atleta vai chegando na vela, lá pelos seus 18, 19 anos, isso vai sendo mais possível. Mas como principal característica na vela, eu vejo duas, que eu acho que são muito observáveis, tá? A primeira é a vontade de treinar, de estar dentro d'água. É o prazer pelo velejar. Ano passado, esse ano no Brasileiro de Optimista, o Robert Scheid deu uma palestra em que ele estava falando justamente disso. E não foi uma pergunta que fizeram a ele. Dentro do contexto, ele falou que o velejador precisa ter o prazer de velejar. O esporte ele exige muita dedicação, disciplina, mas a vela tem esse aspecto de realmente gostar e ter o prazer de velejar, porque isso vai fazer com que o velejador fique muitas horas dentro d'água, que ele treine muito e que ele treine durante muito tempo, pois a vela é um esporte que o velejador pode ficar muitos anos no alto nível, diferentemente do que outros esportes. E aí, como uma segunda característica que a gente observa num velejador que vai chegar no alto nível, é realmente essa vontade de vencer.
E a vontade de vencer está ligada a alguns aspectos como disciplina, vontade de treinar, perfeccionismo, porque a gente lida com equipamento, que é o barco, né? O velejador que chega no alto nível, ele olha nos detalhes, ele trabalha cada parte do seu barco, cada item que ele pode melhorar um pouquinho para ganhar um pouquinho mais de velocidade, ganhar um pouquinho mais de orça. O velejador de alto nível, campeão, ele tem essa característica. Então eu diria que vontade de vencer, ter muita predisposição para o treinamento e ser perfeccionista. Eu diria que seriam essas 3 características principais. Tendo essas características dos atletas, e agora falando também um pouquinho para a parte de treinador, que é o que você teve durante muito tempo, a maior parte da sua carreira você foi técnico. Que conselho você dá para os técnicos, para os atletas, na verdade para os atletas hoje que querem se tornar técnicos, mas principalmente para os treinadores, aqueles que trabalham com a escolinha, que trabalham com iniciação, e também aquele que trabalha com a formação do atleta no seu dia a dia, sábado, domingo, feriado. Qual é o conselho, qual é a sugestão que você dá para aqueles profissionais que trabalham com o ensino da nossa modalidade? Bem, antes de mais nada, eu acho que a capacitação é estudar, é se formar, fazer cursos específicos, e não precisam ser na vela, mas curso de técnico de qualquer área que seja. Existem vários técnicos no Brasil muito bons que passam seus conhecimentos. A segunda dica que eu daria é ler muito. Existem vários livros de técnicos no Brasil. Tem um livro do Bernardinho, tem um livro do Parreira, existe mais um ou outro livro. Lá fora, nos Estados Unidos principalmente, mas também na Europa, na Rússia, na França, na Espanha, existem vários livros que falam sobre postura, técnicas de ser um técnico, o que observar no atleta, livros também de psicologia do esporte, porque eu acho que a interação na vela entre o velejador e o técnico está muito ligado à área da psicologia, à área de motivar o atleta, de buscar sempre mais, de entender o atleta como ser humano também e saber motivá-lo nos momentos corretos e saber também identificar quando ele talvez esteja num momento de maior hipersensibilidade ou aquele momento que ele realmente está sentindo confiança e o técnico vai junto com o atleta e sabe que vai vencer. Então, eu diria que a capacitação, mas também um outro aspecto que eu acho que é muito importante é de autoconhecimento. É saber que tipo de técnico cada um é. Existem aqueles técnicos que eles são característicos de jovens ou de crianças que têm facilidade no esporte para todos e sabem motivar todos a fazer um esporte. E existem aqueles técnicos que realmente são mais voltados para o alto nível, são mais focados, são mais, talvez, disciplinados, específicos. Eu acho que cada um tem que conhecer que tipo de técnico é e o autoconhecimento vai acabar ajudando muito para levar, para desenvolver o seu talento como técnico, que também eu acho que é um talento ser técnico. Perfeito. A gente conversou muito sobre o atleta, sobre a parte de alto rendimento, a parte dos treinadores, a parte dos professores, instrutores. Você conversou, falou bastante agora sobre a parte de capacitação. O que você acha hoje, na atual conjuntura, sobre essa questão dos oficiais de regata? O que é um oficial de regata? Por que ele trabalha? Qual é o papel dele dentro de todo esse ecossistema esportivo brasileiro? Bem, o oficial de regata ele é fundamental no nosso esporte, no esporte da vela. Ele é como se fosse o juiz do handebol, do vôlei, do futebol. Mas ele também ele não é só aquele juiz que vai para o campo e arbitra, e apita uma jogada, se é falta ou não é, porque ele faz parte da organização de um campeonato. Desde do nascimento do campeonato, do início da organização, o gerente de regata principal e o juiz presidente da comissão de protesto, né, o juiz principal,
e muitas vezes o medidor também, eles já são envolvidos na organização do evento, às vezes 6, 10 meses antes do evento. Para quê? Para observar o local de competição, para saber as características, para tomar algumas decisões dependendo das classes, de diferentes classes, o número de regatas, aonde vai ser a raia, qual o equipamento a ser utilizado, qual o tipo de fundo, né, dentro daquela área de regata, qual a âncora que vai ser usada, porque ele tem todo esse conhecimento e às vezes o organizador do campeonato não tem. Às vezes o organizador do campeonato não é um clube, é uma federação, é uma classe que não conhece bem os equipamentos que são empregados naquelas condições daquela raia onde a regata vai acontecer. Por exemplo, lá no Japão, em Enoshima, onde vão ser os Jogos Olímpicos, é uma raia com muitos desafios de atracação das boias de percurso. É uma raia que o fundo é um fundo difícil de terra vulcânica e com grandes profundidades. Isso está sendo um desafio grande lá no Japão. Quem é que verdadeiramente vai para a raia, coloca o percurso e decide que horas vai largar, quando vai largar, dependendo do vento, é o oficial de regata. Também ele é muito importante na área de medição. Para quê? Para que a justiça da competição seja feita. Então, o velejador chega com seu barco, que ele trouxe do seu clube, do seu país, da sua casa, às vezes, e o medidor vai checar se o barco está dentro das regras da classe. E muitas vezes se observa que alguns barcos estão totalmente fora da regra da classe e o velejador tem um tempo para ajeitar isso, e se ele não consegue ajeitar, ele tem que apresentar um outro barco. Com isso, a gente tem a certeza de que a justiça da competição para com os barcos, que eles estão dentro das regras de classe. E, por fim, o juiz, que é aquele que vai julgar dentro d'água o que a gente chama da regra de propulsão, né? A regra 42, se um velejador está usando o seu corpo da forma correta, conforme a regra permite, e em terra depois ele vai julgar os protestos. A gente sabe que na vela existem muitos protestos, é quando um velejador protesta o outro numa situação dentro d'água, e quem vai resolver isso, e está previsto nas regras de regata à vela, é o juiz, normalmente à noite, às vezes até muito tarde, e ele acaba trabalhando às vezes de 8 da manhã à meia-noite, julgando protestos e passando o resultado desses protestos para quem vai fazer a súmula. Então, a gente pode dizer que no nosso esporte, o oficial de regata, sem ele, o nosso esporte não existe. E muitas vezes o velejador vai para a raia, veleja a regata, volta para a terra, arruma seu barco, vai embora e não sabe tudo que tem por trás para que aquela regata pudesse ter acontecido. E quem faz isso é o oficial de regata. Muito legal, Valtinho. Você é velejador, técnico, professor, oficial de regata. Mas conta pra gente agora como foi essa sua transição para a parte de ser um gestor esportivo, essa fase de transição de carreira. Como que aconteceu para você? Como que funcionou sair da água para dentro do escritório? Bem, por volta de 2005, 2006, eu senti a necessidade de me capacitar, de aprender novas coisas e fui atrás de cursos que porventura existiam nessa área. E, para minha sorte, o Comitê Olímpico do Brasil lançou o CAGE, que é o Curso Avançado de Gestão Esportiva, e eu pude fazer parte da primeira turma do CAGE, que é um curso todo feito pelo Comitê Olímpico Internacional e aqui no Brasil organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. E ali foi o início dessa transição. Ali eu pude aprender vários conceitos de gestão, né? Fazer objetivos estratégicos, planejamentos, orçamentos, enfim, trabalhar de uma forma mais organizada no nosso esporte. E dentro da confederação comecei a fazer essa transição. Foi uma transição natural, feita paralelamente ao trabalho de técnico, mas que eu realmente comecei a, vamos dizer,
deixar um pouco de lado essa questão de ser técnico com o atleta dentro d'água e fui trabalhar mais na parte administrativa da confederação, com planejamento, busca de recursos, com a questão do marketing esportivo, enfim, trabalhando para dar todo o suporte para os atletas e para os técnicos poderem exercer as suas funções. Muito legal. Você hoje na CB Vela, Confederação Brasileira de Vela, fazendo meio de campo com o Ministério do Esporte, com os clubes, hoje atual, na verdade, Secretaria Especial de Esporte, com o Comitê Brasileiro de Clubes, também falando com as federações, com os clubes, conhece bem não só o passado, como o presente do nosso esporte. E o que você vê, como você está enxergando o futuro do nosso esporte, o futuro da modalidade vela, não só nos Jogos Olímpicos. Mas o que você acha que vai acontecer? Qual é a próxima rajada do nosso esporte? Conta aí pra gente. Bem, eu acho que a vela está mudando muito. Ela está indo muito para o lado tecnológico. Tecnológico no sentido de... Não que não havia novas tecnologias antes, mas o esporte, as classes olímpicas e até as classes jovens estão ficando mais tecnológicas no sentido de ter as asas, né? Os foils, os barcos estão voando, as pranchas estão voando, o kite entrou como classe olímpica e a gente não pode fechar o olho para isso. A gente tem que estar aberto para essa tendência. O número de kites velejando hoje no Brasil é imenso e a gente tem que realmente, como a gente diz na vela, né? Mudar o nosso rumo, estar atento para essa oportunidade que eu acho que vai surgir de colocar cada vez mais jovens para dentro do nosso esporte e olhar também a parte do prazer de velejar, né? Eu acho que a vela, antes de mais nada, é um esporte prazeroso. Então eu vejo como futuro o jovem procurando essas classes um pouco mais, vamos dizer assim, radicais, com mais emoção, com percursos mais dinâmicos, mais curtos. Eu vejo realmente uma oportunidade que nós da Confederação e também as federações estaduais e também as escolas de vela, que eu acho que isso aí é muito importante, as escolas de vela estão também atentas para isso, para buscar mais jovens, mais pessoas entrando no nosso esporte através dessas classes mais radicais, dinâmicas e que exigem, vamos dizer assim, o equilíbrio dinâmico e que dão também mais emoção para aqueles que estão procurando a vela. Muito legal. A gente conheceu, na verdade, o Walter Bodner, esse técnico, esse professor, esse gestor esportivo, mas agora eu acho que nossos amigos da telinha querem conhecer o Valtinho. O Valtinho, rei lá de Niterói, nascido e criado na capital nacional da vela, ou quer dizer, o pessoal vai brigar aí, né? Mas a capital secreta do mundo, digamos assim, Niterói, lá no estado da Guanabara, estado do Rio de Janeiro. Vamos perguntar agora mais pro seu lado ser humano, seu lado Valtinho. O que você gostaria de ser quando você tinha lá os seus 5, 6, 7 anos de idade? Qual era o seu sonho naquela época? O que você queria fazer quando você era grande? Quando era pequeno, na verdade. Bem, eu nasci praticamente dentro do Yacht Club, do Yacht Club brasileiro, através do meu pai, que sempre velejou também. E, enfim, sempre fui muito ligado ao mar, sempre gostei do mar, também peguei onda um tempo. O mar sempre me fascinou. É claro que quando a gente começa a velejar, começa a competir, a minha geração teve vários ídolos, né? Como o Torben, o Alan Adler, o Chorão, o próprio Nelson Falcão, o Jorge Zarif. Eram velejadores campeões que a gente olhava e, eu quero um dia chegar lá. Esse era o meu sonho como esportista, né? Como atleta, né? Mas eu tinha um outro sonho, e que esse sonho eu não pude realizar, que era ser comandante de navio, né? Numa idade assim, bem cedo, né? Eu adorava ver os navios atracando no porto e saindo. O meu avô chegou no Rio uma vez de navio e a gente foi receber ele nas docas ali no Porto do Rio e aquilo me fascinou. E
realmente um dos meus sonhos era ser capitão de navio. Eu até fiz prova para o EFON, passei, mas por vários motivos que não vale a pena colocar aqui, acabei não fazendo esse curso e acabei indo estudar educação física, me tornando aí professor, técnico e fazendo todas essas coisas que eu acabei falando aqui. Não me arrependo, mas já que você perguntou, esse era um dos meus sonhos aí de criança, talvez. Ah, legal. E do que você mais se arrepende? Eu acho que eu não me arrependo de nada. Eu acho que a vida ela é como tem que ser. A gente fiz as minhas escolhas, talvez em algum momento não as melhores. Talvez aí em 2010, quando eu decidi sair da Confederação e fui para a Marinha da Glória, foi um movimento diferente, assim, um pouco arriscado, mas acabou dando certo. Mas eu não me arrependo. Eu acho que, em termos de arrependimento, assim, não sei, talvez a maneira de lidar com um ou outro velejador, não da melhor maneira, assim, eu talvez ter perdido algumas oportunidades, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil, né? Às vezes você tem que ser mais rígido, às vezes tem que ser mais laissez-faire, às vezes tem que ser mais direcionador, outras vezes você tem que ser mais criativo e livre, né? Mas eu diria que eu não me arrependo, não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu procurei sempre aprender com meus erros, né? E tentar ganhar aí o autoconhecimento para melhoria como ser humano e como técnico também. Nessa perspectiva, a gente sempre analisa a regata que a gente correu, né? Conta pra gente aí, se você pudesse fazer diferente, o que você teria feito de diferente aí nessa sua carreira, na sua vida? Eu acho que foi uma regata bem corrida. Boa. Muito bom. Eu acho que foi uma regata bem corrida e, como a gente diz na própria vela, né? Depois é fácil de dizer qual bordo dá, se eu vou para a direita ou vou para a esquerda. O importante é a gente estar olhando para o vento, olhando para fora, olhando as nuvens, olhando os passarinhos, né? Olhando a natureza. E assim eu procuro fazer na minha vida também. A gente tem momentos mais difíceis, momentos mais tranquilos. E acho que o importante é saber analisar a situação exterior e aí tomar as melhores decisões para aquele momento. Porque depois realmente é fácil dizer, né? Eu poderia ter feito isso ou aquilo. Então, o importante é tirar os aprendizados e encarar um novo dia como uma nova regata e procurando fazer o mínimo de erros possíveis. Qual foi e qual é o seu maior medo? Essa é uma boa pergunta. Acho que o meu maior medo é de não fazer o melhor, de estar nesse momento deixando de fazer alguma coisa importante para ajudar o outro, ajudar um atleta, uma equipe, ou aquilo que as pessoas esperam que a gente execute. Eu acho que esse é o meu maior erro e eu procuro não pensar muito nisso, mas sempre vem aquela pergunta assim, né? Será que eu estou fazendo tudo? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu não estou esquecendo alguma coisa? Será que eu não poderia dar um pouco mais de mim aqui, né? Eu acho que esse é o meu maior medo. Você tem algum ídolo, algum líder, alguma pessoa que te inspira? Eu acredito que a minha geração, que é uma geração um pouquinho mais nova ali do que a geração do Torben, naquela época tinham muitos velejadores de alto nível que conquistaram vários títulos pelo Brasil e pelo mundo. Mas realmente eu diria assim que o Torben é uma pessoa que me inspirou bastante e as posturas dele, o jeito de velejar, a autoconfiança dele, assim, eu me lembro quando era garoto, assim, mais jovem, né? A gente só ouvia falar, assim, como um grande campeão, né? O Torben. Tinham outros também, claro,
mas o Torben, por ser também de Niterói, né, a gente conviveu ali diretamente junto, eu diria que o Torben. E seu sonho? Qual é o ser humano é movido a sonhos, né? É o combustível. Qual é o seu maior sonho aí, aquilo que te motiva, o que faz você acordar todo dia de manhã para trabalhar em prol do nosso esporte, em prol da nossa modalidade? Bem, sonho do nosso esporte, eu diria que cada vez mais pessoas velejem, que a gente tenha cada vez mais pessoas na raia, que o nosso esporte possa novamente vir aí a brilhar nos próximos jogos, mas eu diria que o mais importante meu sonho seria que houvesse um crescimento da base do esporte da vela, em várias classes, em vários níveis. Eu acho que se a confederação e as federações, os clubes conseguissem isso, eu acho que seria uma grande vitória aí para aquilo que eu vejo para o esporte, né? Eu acho que o mais importante é a base e o que vem daí é a consequência. E talvez também que a gente possa se organizar melhor como esporte, né? Que a vela tenha mais força, assim, que seja líder dentro da organização do esporte no Brasil. E você, Valtinho? Qual é o maior sonho pro Valtinho? Essa foi a resposta do Valdo. E pro Valtinho agora? Bem, hoje eu diria que o meu sonho é que o Brasil fosse um país bom para se viver, um país com menos violência, com menos injustiça, e que a gente pudesse realmente, mas todo mundo realmente trabalhar para o bem do país, trabalhar para diminuir a pobreza e investir realmente mais em educação, que eu acredito que a educação, e aí o esporte está ligado à educação, que é a minha área onde eu trabalho, que eu acho que é se não o melhor caminho, mas é o caminho para que a gente tenha uma nação cada vez melhor. Muito bom, tá quase virando um programa de autoajuda, tô me emocionando, acaba de correr uma lágrima dos meus olhos, mas vamos lá para fechar com chave de ouro. Agora a pergunta que todo mundo quer saber: conta pra gente aí qual foi o maior problema, a grande cagada, aquilo que você teve que resolver aí nesses últimos anos na sua vida como técnico. Conta pra gente aquilo que você nunca falou em público, qual foi a grande confusão que você se meteu aí no nosso esporte nesses anos todos aí de técnico, de atleta. Conta pra gente aquilo que você vai levar pro resto da sua vida aí, a sua maior história no nosso esporte. Pô, essa pergunta é muito difícil. Eu não sei se pode ser algo ligado ao Rio 2016, ou se é mais na área de técnico, né? Mas é uma pergunta bem difícil, porque são vários desafios que se tem, né? Mas um momento assim bem importante da minha carreira, se é que a gente pode chamar de carreira, foi realmente quando o Torben e o Marcelo me convidaram para fazer a campanha de Atenas, e eu estava, vamos dizer assim, também querendo ir muito para a área de treinamento físico na vela, investir nessa parte, querer me capacitar mais nessa questão de treinamento físico, que é uma área também que eu sempre estudei muito e gostava muito, a área de fisiologia do exercício, e que naquela época eu também ainda estava muito ligado à vela jovem, estava como técnico do Yacht Club Rio de Janeiro, trabalhando lá, e eu tive que fazer essa transição, e foi uma transição muito rápida. Campanha olímpica não é uma coisa que você possa fazer qualquer outra coisa paralelo a isso, e eu tive que tomar essa decisão muito rápida. Foi mais ou menos em uma semana que eu tive tempo para tomar essa decisão, e foi meio que deixar para trás algo que eu tinha feito muitos anos, que é trabalhar com crianças e jovens no desenvolvimento da vela, normalmente um grupo muito grande, com um clube ali por trás, e fazer uma campanha olímpica com 2 pessoas, com um objetivo muito fechado, muito claro, e com 2 atletas que já eram mega campeões.
Então eu acho que ali deu um friozinho na barriga. Eu tinha realmente uma semana ou 10 dias para tomar a decisão. E eu acho que teria sido loucura se eu não tivesse decidido o que eu decidi, de ter feito a campanha. Hoje parece ser fácil, mas naquela época realmente foi assim um divisor de águas, porque eu tive que deixar para trás tudo o que eu tinha feito já na minha carreira de vela, assim, né? Meio que realmente abandonar tudo. Minha saída do Yacht Clube Rio de Janeiro não foi tão simples assim. E encarar uma campanha com 2 campeões, mega campeões já eram campeões olímpicos. O Torme já tinha 4 medalhas, o Marcelo 2. E muitas pessoas falavam para mim assim, pô, o que você vai ensinar para o Torme e para o Marcelo? Você não tem nada para ensinar para eles. Mas, enfim, resolvi encarar e eu acho que foi bom, não me arrependo. Maravilha. Antes de encerrar, conta pra gente aí, você tá indo para Lima e depois vai para Enoshima. Conta para os nossos espectadores aí, nossos telespectadores, quais são seus objetivos, o que você acha que vai acontecer em Lima, qual é o seu prognóstico aí para o Pan-Americano? Bem, a gente vai primeiro para Lima, né? Na verdade a vela é em Paracas, mas os Jogos Pan-Americanos é Lima 2019. Estamos com a equipe completa, todas as classes. A nossa expectativa é a melhor possível, é conquistar medalhas em todas as classes. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas é um objetivo. O objetivo é trazer medalhas em todas as classes. A cor das medalhas eu acho que não tem tanta importância, mas é claro que o ouro sempre é um destaque, né? Temos aí algumas classes que a gente considera que tragam o ouro, né? Como o 49 FX, a prancha vela feminina, o NACRA 17 com o Samuel e a Gabriela Nicolino. E nas outras classes eu acredito que a medalha que venha vai ser muito bem-vinda. Mas, como eu disse, conquistar medalhas em todas as classes vai ser um grande desafio. Eu acho que o Brasil nunca conseguiu isso. Então, isso seria aí um desafio. Para Enoshima e para Tóquio, pode deixar que a gente fala no próximo episódio, na próxima entrevista. Na verdade, eu queria que você se despedisse, falasse com o pessoal que está em casa, no celular, que está assistindo. Que mensagem que você deixa aí para essa criança, para esse jovem, adolescente, também para aquele técnico, oficial de regata, o praticante do nosso esporte, amante do esporte à vela. Qual é o recado que você deixa aí para o pessoal que é tão apaixonado pela vela, apaixonado pela CB Vela? Bem, pessoal, o nosso esporte é maravilhoso. Ele pode ser praticado por N idades, em qualquer momento, adolescente, criança, adulto e até quando a gente tem uma idade maior aí. É um esporte para toda a vida. Eu acho que esse é o recado que eu queria deixar aqui. É um esporte para toda a vida e que tem um contato com a natureza, o respeito à natureza, o respeito no sentido de cuidarmos bem, mas o respeito também no sentido de conhecer, saber os limites, saber até onde eu posso ir e saber o que vai acontecer no mar. E isso pode também ajudar muito a gente aí para a vida, para o dia a dia. Então esse é o recado que eu deixaria aí. Vem para a vela. Obrigado, Valtinho. Até breve. Obrigado, Jonathan. Sucesso. Obrigado, Jonathan, pela entrevista. Foi ótimo. Obrigado. Um abraço. Até a próxima.